Olá a todos, meu nome é Tânia e eu vou ministrar esta primeira aula de filosofia para a primeira série do ensino médio. Algumas informações, né, antes eu gostaria de trazer para todos aqui. A primeira informação é que esta aula, né, ela foi pensada a partir da habilidade de reconhecer as manifestações históricas do pensamento filosófico. Bom, para esta aula, eu gostaria de informar que ela não foi pensada no sentido de substituir a aula do professor. Ela foi pensada principalmente no sentido de acrescentar, né, de trazer outras informações que possam auxiliar, né, a propiciar situações em que o estudante possa desenvolver esta habilidade. Bom, como nós estamos falando com a primeira série do ensino médio, né, os que estão chegando para as aulas de filosofia, nós começamos a fazer um trabalho em cima das imagens da filosofia, né? Quais são as imagens que a filosofia tem, né, para cada um de nós, né? Quando nós pensamos em filosofia, quando nós pensamos em filósofos, o que vem na nossa mente, né? Que imagem é essa? Então, eu gostaria que vocês refletissem, né? Vamos começar refletindo. Eu gostaria que vocês refletissem sobre que imagens são essas. Quando você pensa num filósofo, né? O que vem na sua mente, né? É um homem, né? É uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais velha, né? Ele é uma pessoa mais introspectiva, mais pensativa, ou as pessoas que lidam com a filosofia, que você já viu falar, são pessoas mais expansivas, né? Elas gostam de conversar, de criticar. Qual é a imagem que nós temos da filosofia nesse momento, né? Quando você pensa filósofo, o que você pensa? Vamos escrever um pouco sobre isso? Vamos esquentar essa aula, esse momento? Vamos lá? Eu acho que vai ser interessante, né? Vamos dar uns minutinhos para os nossos estudantes escreverem qual a imagem que eles têm da filosofia. Pode ser? Nós vimos aqui, vocês já começaram a escrever um pouco, pensar sobre os filósofos. E aí tem aqui a Maria Eduarda falando passado, né? A Gabriele, intelectualidade, o Samuel falando Aristóteles, né? Gostei, Samuel, eu achei bem legal. Então você já tem uma ideia, né, dos filósofos, bem interessante. Então, gente, pode passar a imagem, por favor? Então, essa é algumas imagens que nós temos sobre a filosofia, né, sobre os filósofos. Essas imagens eu capturei pensando como professora, porque eu já tive alunos que falaram para mim essa ideia que eles têm de filosofia. Então, que ideia que a gente tem de filosofia? Uma pessoa, né, como essa moça, uma pessoa que lê muito, né?
Às vezes é uma pessoa assim, com uma vida mais livre, que não tem essa ideia de se vestir formalmente, né? Às vezes essa imagem do Rodin, né, ela é bem simbólica da filosofia, né? Aquele homem que tem aquela força de pensamento, ele está muito centrado dentro dele. Às vezes é uma pessoa mais que tem uma perspectiva mais de religiosidade, de reflexão. Aí você vê esse posicionamento mais centrado, né, de reflexão da vida. Então, o que acontece? Essas são algumas imagens, né, que nós temos da filosofia. Eu acho que são imagens bem significativas, né? Mas quando a gente tem essas imagens, né, a gente pode ver, a gente tem ali, eu capturei imagens de pessoas jovens, eu capturei imagens de pessoas de mais idade, de várias possibilidades. Por que a gente pensa no filósofo com uma cara? Aquela primeira imagem que eu apresentei para vocês, aqueles bustos, né, eram bustos, né, de homens da antiguidade. Por isso que essa ideia é interessante. São imagens que são muito próximas, né, desse imaginário que nós temos da filosofia, que são coisas bem antigas, né, coisas que estão ali no século IV, no século V, no século VI, antes de Cristo. Então, a gente tem uma perspectiva bem interessante sobre a filosofia e muitas imagens, né? Então, vamos trabalhar um pouco mais com essas imagens? Vamos passar essa página? Isso. Essas imagens, elas se remetem a vários tipos de filosofia, né? Então, nós temos a filosofia como sabedoria de vida, como visão de mundo, como busca pelo autoconhecimento, atitude crítica e questionadora, sistema de pensamento. Todos esses são aspectos da filosofia, né? Então, quais são os aspectos da filosofia que nós temos? São diferentes, né? E todos fazem sentido e todas têm repercussão na história da filosofia, né? Quando a gente pensa em sabedoria de vida, né? Aqui alguém falou de uma pessoa mais idosa. Mas a sabedoria de vida é uma perspectiva da filosofia, né, que a filosofia trabalha, que geralmente são aquelas obras que enfatizam a questão moral, né? É uma filosofia mais próxima ao nosso cotidiano, que tenta resolver questões do cotidiano, né? Então, dentro da história da filosofia, os seus professores podem até conversar com vocês sobre isso. A gente tem, por exemplo, as filosofias antigas, né? Platão, Aristóteles, os helenistas, né? Os epicuristas, os estoicos, todos eles trazem um pouco esse perfil da filosofia como sabedoria de vida, né? Nós também temos a filosofia como visão de mundo, né? O que é visão de mundo, né? Dentro da filosofia também, né, nós temos essa perspectiva e ela aparece com muita força em alguns filósofos, né? Ela tem um caráter prático, né? Trata-se de uma cosmovisão do mundo, né? Como o mundo é, né? E como é que ele é a partir, por exemplo, de uma ideia, né? Essa ideia que me permite olhar para o mundo e tirar conclusões desse mundo, uma ideia unificadora do mundo. Então, eu vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Quando a gente pega o Marx, por exemplo, que talvez vocês não tenham estudado ainda, né? Mas o Marx ele faz toda uma teoria sobre a produção da vida material, a vida econômica, né? E a partir desta ideia, né, ele traz outras reflexões sobre a vida familiar, sobre a vida jurídica. Então, a partir de um ponto, né, ele faz toda uma reflexão para todas as outras esferas da nossa vida. Nós também temos, além da visão de mundo, a busca pelo autoconhecimento. Vocês lembram daquela imagem, daquele homem lá pensando em posição de reflexão, né? Então, aquela também é uma imagem interessante sobre a busca pelo autoconhecimento, né? O que é essa busca, né? Então, é uma filosofia que parte mais para o indivíduo, né? É o indivíduo querendo conhecer-se. Então,
Que imagem que é essa que vem? Vem aquela imagem mais ou menos daquela fala, né, que aparece lá sobre o Sócrates, quando ele vai lá no oráculo de Delfos, né, conhece-te a ti mesmo, né. Então, assim, vocês estão vendo que para cada perfil da filosofia, existem produções filosóficas que são bem interessantes e bem conhecidas, né. Então, todas essas imagens que vocês trouxeram, passado, intelectualidade, pessoa mais vivida, pensamento, uma pessoa mais velha e pensativa, todas essas respostas, elas fazem sentido. Mas eu acho que é interessante a gente ampliar um pouco esse leque, esse repertório que vocês já têm. Tem outra perspectiva, né, da filosofia, que é a atitude crítica e questionadora, né? Eu acho que aí vocês já estão começando, né, a perceber essa atitude crítica e questionadora, ela vai aparecer tanto na sabedoria de vida, como na visão de mundo, na busca pelo autoconhecimento, né, e pelos sistemas de pensamento, porque ela é uma atitude filosófica. Então, essa também é uma imagem interessante do filósofo para a gente pensar, né? É uma pessoa que faz críticas, que olha para o mundo, que não aceita a primeira resposta como verdadeira, sem questionar, né? Então, essa é uma postura filosófica que a gente vê também, né, dentro desse leque de imagens da filosofia. Também nós temos os sistemas de pensamento. Eu adorei quem foi que falou aqui. O Samuel falou Aristóteles. O Aristóteles é um exemplo, a obra do Aristóteles é um exemplo sobre sistema de pensamento. É quando o filósofo ele se propõe a explicar de forma sistematizada os diferentes aspectos da vida, não é? Então, assim, aqui nós temos vários exemplos, né, da filosofia, de como ela é produzida e as várias imagens que nós temos sobre ela. Ok? Agora, eu tenho uma pergunta, né, para fazer para vocês, né? Dentro de todas essas perspectivas da filosofia, todas essas imagens da filosofia, essa filosofia como sabedoria, como visão de mundo, como busca pelo conhecimento, como atitude crítica e questionadora, como sistema de pensamento, todas essas imagens da filosofia, qual vocês acham que mais se aproximam da filosofia que vocês têm na escola? Né? Aquela aula de filosofia que você já começou a ter com seu professor, com a sua professora de filosofia, qual é, o aspecto que mais se destaca, né? Se destaca mais? A sabedoria de vida, visão de mundo, busca pelo autoconhecimento, atitude crítica e questionadora ou sistema de pensamento? Vamos aí, vamos pensar e vamos responder? Eu vou dar uns 2 minutinhos, né, para essa interação, pode ser?
então? Já deu um tempinho para vocês pensarem a partir das aulas que vocês tiveram? Olha, todos os aspectos, na verdade, eles são verdadeiros, né? Na verdade, é para vocês refletirem sobre as aulas de filosofia que vocês já tiveram. Mas espera-se, né, por conta dos objetivos das aulas de filosofia, que se destaque um pouco mais a atitude crítica e questionadora, né? Independente dos conteúdos que o seu professor esteja trabalhando na sala, independente de tudo do filósofo que esteja aparecendo, é importante que a atitude crítica e questionadora ela seja evidenciada nas aulas, tá certo? Muito obrigada pela participação, né? Apesar de gente, eu tô achando que vocês estão um pouco tímidos na aula de filosofia, né? Eu gostaria que tivesse uma participação um pouco mais animada, né? Vamos lá. Vamos tentar, né, pensar um pouco mais, né, sobre essas aulas. Agora vai ter uma parte que eu vou falar um pouco mais, aí quem sabe vocês se animam para participar, né, dessa aula de filosofia, né? Uma coisa que eu acho que é bem interessante a gente pensar, próxima tela, por favor. Obrigada. A próxima questão que é interessante a gente pensar é o que é filosofia, né? O que une todas aquelas perspectivas filosóficas, né? Visão de mundo, o que nos une atitude questionadora e reflexiva, o que efetivamente é a filosofia, diante de todas essas características que ela tem e que são características diferentes, né? Então, qual é? Né? Então, a primeira coisa que é importante a gente pensar é que a filosofia ela é um problema filosófico, né? A gente não tem como dizer o que é filosofia. O que é filosofia, né? Nós vamos ter muitas, inúmeras perspectivas, mas o importante é a gente saber que a filosofia, ela é a filosofia que a gente faz. Tá? Se nós não temos uma definição de filosofia, é importante que a gente pense que a filosofia ela é a partir do momento em que nós exercitamos a filosofia. A filosofia é uma atividade, a atividade filosófica. A filosofia é sempre num contexto, né? Ela é contextualizada. Então, quando vocês estão lá estudando, conversando com o seu professor, questionando ideias, o que você está fazendo? Você está fazendo filosofia, tá certo? Você está tendo não basta apenas refletir, né? Você tem que falar, você tem que expor os seus argumentos. Então, isso é filosofia. Então, ainda que seja uma visão de mundo, ainda que sejam obras sistemáticas, que é atitude crítica e questionadora, autoconhecimento, né? Isso só é possível na realização, no fato, no ato de se fazer filosofia, né? Nós só compreendemos o que é filosofia quando nós fazemos filosofia, né? Por favor, a próxima. Né? E aqui a gente vai trazer aqui um exemplo, né, do que nós estamos falando, né? Bom, o que são esses problemas filosóficos? São problemas conceituais, né? E aí vocês vão falar assim, mas professora, todos os outros componentes curriculares trabalham com questões conceituais, né? Qual é a diferença, né? Por exemplo, aqui a gente colocou a matemática, né? A matemática também trabalha com problemas conceituais. Mas quais são as naturezas conceituais da filosofia que diferem das questões conceituais, dos problemas conceituais da matemática? Vamos lá? Por exemplo, na matemática, né, e aqui a gente teve aqui uma aula de matemática um pouco antes, né? Na matemática, você tem o cálculo, né? A verificação também se dá por meio de cálculos. E utiliza-se uma linguagem, né, uma linguagem mais simbólica. Então, o que acontece? Você tem esse trabalho da matemática. E qual é o trabalho da filosofia ao trabalhar com os conceitos, né? É verificar os argumentos. Então, quando eu tenho um trabalho com filosofia, eu tenho um trabalho com o quê? Com
argumentos. E aí, não é só falar um argumento, mas verificar a validade, a potência de convencimento deste argumento, tá certo? Essa é uma imagem interessante da filosofia, né? A filosofia trabalha com o quê? Com argumento. Por isso que lá atrás eu falei com vocês da postura, da atitude questionadora, porque a filosofia trabalha sempre com argumentos, né? Como ela resolve esses argumentos. Mas ela não vai resolver com cálculos, né? Como é que eu sei que um argumento é bom ou não? Não é fazendo um cálculo com este argumento, não é colocando este argumento em laboratório. Não, como é que a gente faz? Professores de vocês já devem ter falado, não é verdade? Nós fazemos a partir de uma conversa, de um debate, da exposição dos argumentos e do contra-argumento. É sempre importante a gente fazer esse trabalho reflexivo interno, mas também para verificar a validade de todo esse trabalho interno, dessa reflexão, eu tenho que o quê? Eu tenho que debater, eu tenho que conversar. Então, quando o seu professor, lá na sala de aula, ele fala assim, gente, vamos fazer um debate a partir dessa ideia, a partir desse texto, né? Porque faz parte, efetivamente, do trabalho, né, da aula de filosofia. Fazer o debate, né? Muitas vezes o professor pode pedir um seminário, faz parte. Por quê? Porque a filosofia, ela exige, fazer filosofia exige o quê? O debate, a fala, né? Expor as nossas ideias. Isso é fundamental e eu espero que vocês pensem sobre isso, né? E compreendam a postura do seu professor quando ele pede um debate, quando ele pede um seminário, porque é da natureza, é o fazer filosófico exige essa exposição da ideia, né? Um exemplo disso, do trabalho com o conceito, é somente uma vida de prazer conduz o homem à felicidade. Essa é uma frase, né? Uma afirmação, né? Somente uma vida de prazer conduz o homem à felicidade. Essa é uma afirmação dos filósofos antigos, né? Dos hedonistas, chamados hedonistas. Esses filósofos, né, quando eles fazem isso, é uma proposição simples, né? Vocês podem concordar ou não, mas qual é o processo na hora de fazer filosofia nesse sentido, né? Bom, quais são os conceitos que estão aí? É o conceito de felicidade, né? O que é felicidade lá para os hedonistas? É o mesmo que é felicidade para nós hoje em dia? Ou não? Então, é uma postura também investigativa. Eu olho para essa frase, ela pode me incomodar, me interessar. Enfim, pode acontecer muitas coisas, mas eu olho essa frase e qual é o meu posicionamento? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e investigar, né? Será que felicidade, será que prazer, para mim hoje, que moro aqui, em São Paulo, em 2020, é a mesma coisa que prazer lá para os hedonistas? Né? Então, a postura filosófica com o conceito é uma postura reflexiva, investigativa e de debate, de conversa, né? Para entender o que efetivamente está acontecendo. É importante, né, refletir e investigar, compor o argumento, né? Então, essa frase aqui esses estoicos também traz uma imagem da filosofia, tá certo? Que é a imagem do quê? Daquele indivíduo, daquela pessoa que se dedica a trabalhar com os conceitos, tá certo? Próxima, por favor. Quando a filosofia trabalha com esses conceitos, que exige conversa, debate, argumentação, avaliação dos argumentos, todos esses processos vocês vão ter com mais detalhes com o seu professor, com a sua professora. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a ideia de que a filosofia é um pensamento não dogmático, ou seja, é um pensamento, né, que está longe, ele se distancia da tendência de acreditar que o mundo é de uma maneira
e pronto, acabou. Não, é uma atitude investigativa. O pensamento não se submete a uma autoridade. Por quê? Porque no campo da filosofia nós debatemos, nós conversamos, nós argumentamos. E a filosofia, ela está onde? Ela está em todos os lugares. Ela está na ciência, ela está na técnica, ela está nas noções da nossa relação com a natureza, da nossa relação conosco mesmo. Então, a filosofia ela não vai ter um objeto único, mas de todos os objetos, ela vai buscar o quê? Ela vai buscar entender os argumentos que estão postos ali. Próxima, por favor. Outra imagem da filosofia são as manifestações do pensamento filosófico. Aqui nós temos a filosofia antiga, a patrística e escolástica, a filosofia da ilustração, a filosofia moderna, a filosofia contemporânea, né? São várias manifestações do pensamento filosófico na história. E apesar de você ser aquele aluninho bonitinho do primeiro ano do ensino médio, tem muita coisa dentro desses quadros que vocês já conhecem, porque vocês já tiveram essas aulas de história, por exemplo, filosofia da ilustração. Né? São os filósofos iluministas, certo? Filosofia antiga, né? Geralmente a gente fala da filosofia antiga a partir dos gregos e dos romanos. E aí a gente já tem também uma imagem da filosofia, né? Aqueles homens vestidos de toga, né? Que ficam na ágora fazendo debate. Enfim, a gente tem várias imagens da filosofia dentro da história da filosofia, né? A patrística, a escolástica, né? Que já traz uma ideia, a vinculação do pensamento filosófico com o pensamento religioso. Um dado importante, aqui nesse momento da patrística e da escolástica, que nós vamos ter o quê? O argumento de autoridade, né? O que é o argumento de autoridade? Tudo que você afirmar, todo argumento que você elaborar, a partir da sua visão de mundo, ela precisa ser submetida, ela precisa estar ancorada no quê? Numa autoridade. Que nesse período, quando a igreja tinha grande força política, tinha que estar ancorado na Bíblia, né? Nas ideias de Platão e de Aristóteles, né? Sem contar que neste momento houve uma cristianização muito grande dos filósofos antigos de Grécia e Roma, né? Então são questões interessantes para a gente ver. A filosofia está toda aqui nesse momento. E ela apresenta problemas, muitos problemas, mas alguns problemas chamam mais atenção nesses momentos. Então, por exemplo, na filosofia antiga, né, a relação entre os homens, né, os pré-socráticos queriam descobrir e pensar, né, como a natureza, né, como o mundo, né, é feito a partir da natureza. Na filosofia moderna, nós temos o racionalismo, aí vocês vão lembrar lá do Descartes. Vocês vão ter essa aula ainda, né? E na filosofia contemporânea, né? Quais são os problemas, né, que nós vivemos no mundo e que merecem ser questionados, merecem ser refletidos sobre a filosofia, né? Em geral, a gente vê que é o problema do quê? Que é o problema da técnica, da ciência, né? De como nós estamos no mundo, questões ambientais são muito fortes. Então, é importante vocês perceberem que aqui também dentro da história tem, né, esse movimento da história da filosofia e cada uma com as suas características, certo? Um último detalhe importante dessa questão da história da filosofia e que eu acho que vale a pena vocês refletirem sobre isso, é que geralmente quando a gente tem a história da filosofia, ela é muito branca e muito masculina. Não é verdade? Quando a gente pensa em filósofo, em geral a gente pensa num homem branco, ainda que ele seja jovem ou que ele seja velho. E é uma coisa importante da gente refletir é que a filosofia ela tem outras características, né? Essa vingou e chegou até nós. Mas na filosofia antiga, quando a gente fala em Platão, em Aristóteles, em Grécia, como berço da filosofia, a gente tem que refletir que a filosofia ela foi muito forte no norte da África, por exemplo, certo? Então, assim, houve um movimento que levou a gente a ter essa imagem da filosofia mais masculina, mais branca. Mas, né, como todos devem lembrar lá da aula de história, do 8º, do 9º ano,
Os gregos eram grandes comerciantes, né? Então, eles tinham contato, né, com o norte da África, com o Oriente, enfim, vários outros lugares, porque eles eram grandes comerciantes. E a filosofia grega era uma grande sistematização de todo esse conhecimento que foi acumulado. Então, nós não podemos esperar que a filosofia seja apenas Grécia e Roma. A gente já tem, né, muitos pesquisadores, muitos filósofos trabalhando, né, essa ideia de que a filosofia ela não é tão branca assim. E se nós olharmos na história da filosofia, também ela não é tão masculina assim, né? Apesar das dificuldades históricas que as mulheres encontraram para fazer filosofia. Bom, agora vamos para o momento atividade, porque eu já falei muito, vocês já devem estar cansados, né? Então, vamos lá. O momento da atividade é sobre a palavra filosofia. Esse texto, provavelmente, vocês já viram lá na aula de vocês, mas um clássico a gente nunca deixa de usar, né? E esse é um clássico, né? Sobre a origem da palavra filosofia. A origem da palavra filosofia foi conferida pela tradição a Pitágoras. Segundo Cícero e Diógenes, foi Pitágoras que, ao ser questionado pelo tirano de Fluente, cidade grega que fazia parte da Liga do Peloponeso, sobre o nome da atividade que exercia, afirmou ser filósofo, isto é, amigo da sabedoria, junção das palavras gregas filo e sofia, pois para ele, sabedoria era exclusividade dos deuses. Esse texto foi adaptado para essa aula, né? E a partir desse pequeno texto, responda. Ser amigo da sabedoria significa ser dono da sabedoria? Significa procurar conhecer e se importar com a sabedoria? Significa adorar sem se relacionar com a sabedoria? Aí a gente já tem aí uma questão filosófica para vocês, né? Qual é essa questão filosófica? Como a gente lida com a amizade, né? Como a gente lida com a amizade? Como vocês lidam com a amizade? Eu me sinto dono do meu amigo, né? Ou eu me importo com ele, quero acompanhá-lo e saber mais sobre ele? Ou eu tenho uma relação de amizade que é quase uma adoração, né? Tudo que o meu amigo fala, nossa, que maravilhoso ele é. Não tem uma interlocução de igual, né? Será que a amizade não exige uma certa igualdade de posições? Então, qual resposta vocês acham que é a mais adequada nesse momento da atividade? A B ou a C? Vamos pensar um pouco.
Olá. Olha, vocês foram muito bem. A maioria respondeu B e B é a resposta correta, né? Principalmente se vocês têm uma relação mais igualitária com seus amigos, né? Essa é a ideia, né, que a gente passa aqui por Pitágoras. Vamos passar rapidinho para a próxima atividade, né? Vamos ver se tudo que eu falei fez algum sentido aí para vocês, né? A próxima atividade, por favor, pule a próxima tela e já vai para a segunda atividade. Pode. Isso, obrigada, né? Como ocorre a verificação no contexto filosófico? Você tem um argumento lá. Como é que esse argumento é verificado no contexto filosófico? A, é por meio de cálculos, como na matemática, em laboratório, em situações de debate, de conversa, ou não há verificação no contexto filosófico? Muito bem, a maioria respondendo C, já vi que prestaram atenção na minha aula, parabéns, muito bem, gostei de ver, né? E por fim, uma reflexão que eu acho que é importante todos nós fazermos, e aí a gente já encerra, né? Indique exemplos de temas de interesse da filosofia contemporânea, né? Eu acho que essa reflexão fica para vocês. A gente já vai encerrar, tá certo? Eu agradeço muito a participação de vocês, mas essa reflexão ela é importante, gente. Por quê? Porque esse é um trabalho da atividade filosófica, refletir sobre o nosso tempo, sobre o que nós vivemos, né? E não é apenas refletir, ficar pensando, mas é conversar, é debater, é propor argumentos. Então, eu agradeço a todos, né? Eu espero efetivamente que todos tenham aproveitado bastante essa aula, né? E que vocês conversem com o professor, né? Entrem em contato com o professor de filosofia, na medida do possível, ou quando voltar às aulas, né? É importante que vocês fiquem em casa, né? E que o debate possa ser feito assim, né? Bem tranquilamente, por meio de chats, né? Ou liga para o amigo. O debate também pode ser feito em casa, com quem você tem em casa, com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu namorado. Eu acho que o debate ele é sempre importante. E quando vocês voltarem para a escola, né, aproveitem bastante a aula de filosofia e não esqueçam da importância do debate, né, da fala e da escrita. Mas sobre isso a gente fala depois, tá certo? E aí, vocês já pensaram em exemplos, né, de temas que podem ser debatidos na filosofia contemporânea? Estão pensando? Fica para a próxima. A próxima a gente começa com esse questionamento, tá certo? Então, aproveitem bastante. Obrigada pela presença e pela participação. Espero que vocês participem cada vez mais e não esqueçam, né, que a aula de filosofia é uma aula para conversar, para debater, né, para trocar ideias, mas não apenas de forma ocasional, mas buscando sempre verificar a força, a validade dos argumentos. Muito obrigada, até a próxima aula.